Olá, mais uma aula de língua portuguesa para você se preparar bem para a sua prova. Nós estamos resolvendo questões da banca CRS e hoje nós vamos resolver mais algumas questões de itens do seu edital. Agora é sobre ortografia. Então, vamos à primeira questão. Identifique a opção na qual as palavras complementam corretamente os espaços dos períodos abaixo. Então, olha, Maurício, onde ou aonde você vai hoje à tarde? Então, a primeira coisa que você tem que observar é que na frase você tem o verbo ir. Olha aqui, ó, vai, é o verbo ir. E o verbo ir é um verbo de movimento. Então, quando esse advérbio onde estiver associada a ideia de movimento, então você não vai usar onde, você vai usar aonde. Então, precisa da preposição a, porque quem vai, ó, vai a algum lugar. Então, esse lugar é onde, então é aonde, perfeito? O namorado sequer deu atenção a ela. Então, veja bem, nós temos o sequer junto, que quer dizer nem ao menos, certo? Nem ao menos deu atenção a ela, certo? Então, um valor negativo, sequer deu atenção a ela. E o se e o quer são duas palavrinhas nas quais o se é a conjunção com a ideia de condição, é a conjunção subordinativa condicional, e aqui é o verbo querer, é a condição de querer algo. Então, aqui o namorado sequer deu atenção a ela, quer dizer que nem ao menos deu atenção a ela. Então, é o sequer junto. Então, já temos o gabarito da questão. Maurício não fazia outra coisa senão criticar. Nós já falamos sobre esse senão lá na aula 1. E você pode ir lá na nossa playlist, na aula 1, você vai ver essa questão resolvida e com os detalhes anotados para você, que eu não anotei nesta por causa disso. Lá na 1 já tem tudo anotado. Então, você vai lá que você vai ver que, entre outras coisas, o senão junto quer dizer a não ser, ou então do contrário, né? Então, aqui nesse contexto, a Maurício não fazia outra coisa a não ser criticar. Então, o senão junto. Sabemos também que, em geral, quando eu posso tirar o não ali da história, é porque são duas palavrinhas. O se, a conjunção condicional, e o não, advérbio de negação. Se eu tirar o não e ficar estranho, é porque não são duas palavrinhas onde eu posso excluir uma. É apenas uma palavra, e você não vai excluir o não nessa apenas uma palavra, porque senão você não está colocando a palavra inteira, você estaria colocando só uma sílaba dela, certo? Então, ó, Maurício não fazia outra coisa se criticar, não faz sentido. Então, é o senão junto, que significa a não ser, ou então, do contrário. E o namorado acabou, aliás, o namoro acabou devido ao mal entendido. Não é bem entendido, e sim mal entendido, certo? Com hífen, porque o mal pede hífen quando a palavra seguinte começar com vogal, que é o caso aqui, ou com H, ou com L, que é a letra que termina esse mal, ok? Então, fechou aqui na letra C. Mais alguns comentários sobre esse assunto aí cobrado nessa questão. Aula 1 da nossa playlist das aulas da PMMG 2023. Questão 2. De acordo com os critérios da seleção vocabular e emprego das variedades de língua padrão e não padrão, leia as orações a seguir e marque a alternativa correta de acordo com a norma culta. A ansiedade era grande, mas a habilidade do condutor era maior. Então, nós já estamos vendo que o examinador está nos colocando aqui o mais para você pensar nele, ou no mais sem o i. Então, já vamos lembrando que o mais com o i está associado à quantidade ou à intensidade, certo?
Então, aqui quando falou que a ansiedade era grande, a habilidade era maior, então está colocando duas coisas, uma se opondo à outra. Então, com o sentido de oposição, é a conjunção coordenativa adversativa, o mas, sinônimo de porém, contudo, todavia, certo? E vai trazer a ideia de oposição, que é o que nós temos aqui. Então, aqui não é mais, e sim mas. Estava eufórico com o efeito, mas relaxado o suficiente para voltar a casa. Agora sim, voltar, mas relaxado o suficiente para voltar a casa. Na realidade, não tem essa frase aqui, não, porque casa, no sentido de próprio lar, não leva acento grave, só se ela estivesse com modificador. Por exemplo, voltar à casa paterna, à casa da família, à casa da namorada, certo? Então, vamos voltar para o mas. Então, olha, estava eufórico com o efeito, relaxado o suficiente para voltar a casa. Então, olha, eufórico contrapõe com relaxado. Então, aí sim, o mas caiu como uma luva. Essa é a correta. Porque na letra C, o condutor fingia se surpreender, mas e mas a cada instante. Veja bem, mas e mas, não tem nem jeito, né? Então você vê que é mais e mais a cada instante, dando a ideia ali de intensidade, está intensificando o verbo surpreender, certo? É mais e mais, aqui classificados como advérbio. Na letra D, não era apenas um fugitivo, mas alguém feliz com o que acabara de fazer. Então, a segunda oração se contrapõe à primeira. Você está pensando que é um fugitivo? Não é. Então, vai se opor a isso que você está pensando na primeira. Então, é o mas, a conjunção coordenativa adversativa, sinônimo de porém, contudo, todavia, e assim por diante, ok? Então, letra B na número 2 e vamos a 3. Esta questão 3 também está resolvida lá na nossa aula 1, certo? Então, lá eu coloquei a teoria de cada expressão que tem aqui sinalizada, certo? Então, aqui eu vou só comentar, se você quiser mais detalhes, vai lá na nossa aula 1. Marca alternativa que apresenta a justificativa correta. Muitas das vezes que fui à igreja, ele estava lá. Então, aqui tem várias vezes, sem um determinado número de vezes, isso aqui já ficou fora do contexto, de um determinado número de vezes, de um determinado número de vezes. Então, veja bem, já dá para a gente responder só com essa aí. Primeiro, vamos entender. Muitas das vezes e muitas vezes tem uma leve diferença. Porque quando você fala muitas vezes fui à biblioteca, você só está querendo dizer que você foi lá várias vezes, certo? Agora, quando você fala muitas das vezes que fui à igreja, então você já tem um conjunto de idas à igreja, e dentro desse conjunto de ida, né, dentro desse número X de idas, em muitas delas, ele estava lá. Então, quer dizer que vai cair não é em várias vezes, e sim aqui, ó, de um determinado número de vezes, certinho? Então, trocando em miúdos, para você saber exatamente quando você usa muitas das vezes, é que aqui vamos supor que você foi lá 20 vezes, certo? Vamos supor que você foi lá 20 vezes. E nessas 20 vezes que você foi, ele não estava as 20 vezes, não. Mas ele poderia ter estado lá umas 8 ou 10, vamos supor. Então, quer dizer, 8 ou 10 dentro das 20, ou até mais, dentro dessas 20, é um determinado número de vezes. Então, quer dizer, é um determinado número de vezes de todas as vezes que você foi lá. É só nesse momento que você usa muitas das vezes, perfeito? Agora, muitas vezes fui à biblioteca, agora é várias vezes, simplesmente, ok? Você não está tirando algumas vezes dentro o sentido de todas as outras. É simplesmente você marcando que várias vezes você foi àquele lugar. E ele marcou um horário com o dentista a fim de verificar, então cuidado com o a fim, que é separado, que indica finalidade,
E aí, quando você tem, então, ó, o a fim de, aí você tem, ó, uma locução prepositiva, porque termina aqui na preposição de, com a ideia de finalidade, que você poderia substituir pela preposição para. Ó, ele marcou um horário com o dentista para verificar a situação dos seus dentes, certo? Então, perfeito, essa é a finalidade. Agora, se estiver junto, finalidade é a mesma coisa de objetivo. Se estiver tudo junto, afim quer dizer semelhante, ou que tem afinidade, perfeito? Então, letra C responde a questão. Que questão é essa? Eu esqueci de colocar o número na questão. Questão 3, né? Beleza. Marque a alternativa que contém a seleção de palavras para o preenchimento correto dos espaços. Bom, então já falamos de onde, já falamos de aonde, o quando, certo? E vamos falar de novo. Se isso estiver na sua prova, você vai tirar de letra. Este teatro, vamos, então veja bem, aqui está o verbo ir, vou repetir o que eu fiz agora mesmo, é uma ideia de movimento, ideia de movimento, então você raciocina assim, ó, quem vai a algum lugar. Então, onde é lugar? Se eu tenho que aplicar a preposição, porque quem vai a algum lugar, então é aonde. Oh, se é aonde, eu já tenho até o gabarito da questão. Mas como a gente tem que se preparar bem, vamos fazer todas as demais. O policial esteve no local onde ocorrera o crime, olha só, onde ocorrera o crime. O crime ocorreu em algum lugar. Está vendo que agora é a preposição em que cabe no raciocínio, não é a preposição a, por isso não é aonde, por isso é onde, certo? Aqui você tem ideia de permanência. Ó, permanência, esteve no local, ou seja, em um determinado local, permanente, certo? Beleza. Domingo, olha, é claro que é o quando, domingo é tempo, então o quando traz ideia de tempo para o período, pode ser um advérbio, mas também pode ser a conjunção temporal, certo? Então, vamos lá. Domingo, quando fomos ao Clube fez sol. A cidade de onde ele vem, olha, de onde, quando a preposição de está antes do onde, você sabe que pode aglutinar as duas palavras e formar a cidade de onde ele vem, certo? Esta forma está correta e indica origem, proveniência, e ó, de onde ele vem, então, de onde ele se origina. Já era noite quando a lua apareceu. Noite é da ideia de tempo, então o quando perfeitamente, né, número 5. Então, número 4, letra D, e vamos para a questão 5, completar com mal, que é contrário de bom, e mal com L, que é contrário de bem, certinho? Olha só, mal com U, tem o U, que é fácil de virar o O, que você tem na palavra bom, certinho? E o mal com L, tem o L, que é fácil de virar o E, que tem no bem, certinho? Ó, ó, ó. Mas vamos deixar do jeito que é, certo? Isso é só um mnemônico. Então, vamos agora. Os guardas... Ah, e tem mais detalhe, né? O mal com U, ele é adjetivo, então ele vai se referir a um nome, qualificando. E o mal com L, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser um advérbio, então você já sabe, advérbio modifica verbo, modifica um adjetivo, modifica outro advérbio. Então, esse aqui vai modificar verbos. Beleza. Porque quando modifica adjetivo ou advérbio, ele é de intensidade. Esse mal aqui vai ser o modo. Então, vai modificar o verbo. Mas esse mal com L também pode ser um substantivo. Então, sendo substantivo, ele está dando nome, principalmente a uma doença, né? Se referindo à doença, ou às vezes a coisa ruim. E o mal com L ainda pode ser uma conjunção subordinativa adverbial temporal.
Ou seja, nesse sentido de tempo, você pode trocá-lo por assim que, ou então logo que, só para constar a morfologia destas duas palavras, certo? Os guardas responsáveis pela segurança do condomínio atuaram muito mal. Olha aqui, olha. Agora eu fico assim, eu vou colocar U ou L, então eu vou pensar aqui, ó, atuaram, eu vejo que essa palavra está relacionada com o verbo, é o modo como atuaram. E aí esse muito vem intensificar. Então esse muito é um advérbio de intensidade. E aí fechou, por quê? E aí eu sei que é mal com L, que é um advérbio, porque ele está modificando o verbo, ele está sendo modificado por outro advérbio, então só pode ser o advérbio, então advérbio é com L, perfeito? Advérbio de intensidade, o muito, e advérbio de modo, o mal com L. Um mal terrível, olha, um mal terrível, aqui eu tenho um artigo, então o que que vem aqui? Vem um substantivo, que é substantivo é mal com L. O mau tempo, ó, o tempo mau, o tempo ruim. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou qualificar o substantivo tempo. Então, se eu vou qualificar, eu vou usar o adjetivo. Então, é mal com U. E assim eu vou ter LLU, LLU na letra B. Perfeito? Vamos para a 6. Agora nós temos entre parênteses, duas palavras para eu escolher uma e completar as lacunas, ou seja, o buraco, o fosso que está aqui, certo? Só que eu estou lembrando da aula anterior, né, do lacônico, que não tem nada a ver com lacuna. O professor não veio, a reunião será cancelada. Então, o que é que eu tenho aqui? Por causa dessa primeira oração, acontece essa segunda. Então, quer dizer que essa segunda aqui é o resultado da primeira. Então, quer dizer que ela é a conclusão disso aqui. Eu não vejo conclusão, vamos cancelar a reunião. Então, o que que é aqui que é conclusiva? É a conjunção, portanto, que escreve tudo junto, porque separado nós temos a preposição e o advérbio de intensidade. Por exemplo, na música, portanto, amor, portanto, emoção. Aí lá na música seria esse aqui, ó. Quer dizer, por tanto amor, por tanta emoção, né? Aí no caso, nesse caso aí, o tanto não é advérbio. Tanto amor, tanta emoção, aí você está vendo que está servindo a substantiva, aí ele está sendo um pronome indefinido, é correto? Mas ele pode ser aqui, ó, preposição, e aqui pode ser, nesse exemplo que eu dei, ele está sendo um pronome indefinido, certo? Então, vamos completar aqui com o portanto. Então, risca a letra A e a letra D. Eu concordei com meu pai, afinal, minhas ideias foram ao encontro ou de encontro, né? Então, vamos lá. Ao encontro, quando começa com a, veja bem, começou com a preposição a aqui no ao, então você vai gravar que é a favor, certo? Então, quer dizer que é favorável. Aí eu falo a favor para lembrar, começou com a favor, certo? Agora que de encontro, ela começou com de, então é desfavorável, desfavorável. Então, ao encontro é favorável, favorável, e de encontro é desfavorável. Associe o início da expressão que você não erra nunca. Então, aí eu analiso, bom, se eu concordei, então as coisas estão a favor. Então, tem que ser a primeira, ao encontro. Ao encontro. Então, continua a B e a C. Só que aqui tem que fazer uma adaptação, ó. É ao encontro das, né? Então, não é as, não é ao encontro as dele, é ao encontro das dele, certo? Minhas ideias foram ao encontro das dele, ok? É melhor você tirar o carro daí. Senão, olha aqui, ó, o senão aqui, ó. O que que eu tinha escrito aqui? A favor. Olha aqui, ó, o senão, junto e senão separado. Então, você já sabe, se puder tirar o não, é o senão, duas palavrinhas. Se não puder tirar, é porque você não
tem que escrever essa aqui, se não puder tirar, porque você está partindo a palavra que você tem que colocar lá, por isso não vai ter sentido. É melhor você tirar o carro daí, se ele vai ficar manchado. Ó, se ele vai ficar manchado, não tem jeito de eu colocar só o se, fica incoerente. Então, é porque estou partindo da palavra que eu tenho que colocar aqui. Então, é uma palavra só, certo? Então, o senão quer dizer a não ser, ou então do contrário, que é o sentido aqui, ó. Do contrário, ele vai ficar manchado, certo? Agora, o se e o não é quando você tem uma condição, esse se é condição, e o não é um advérbio de negação. É quando você tem uma condição e uma negação ao mesmo tempo no período, ok? Então, continua as duas novamente. Aquela equação passou despercebida ou desapercebida. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? O despercebida quer dizer que você não percebeu. Então, aquela equação passou sem ser percebida, certo? Sem ser notada, sem ser percebida. E o desapercebido é quando a pessoa está sem recursos, certo? Desapercebido, porque vem de aperceber, que seria receber, então você não recebeu, então você está desabonado do dinheiro, você está desapercebido, você está desprevenido, ok? Então aqui ela não passou desprevenida, ela passou sem ser percebida, então tem que ser aqui na letra C, perfeito? Letra C na número 6. E vamos a 7. Houve um erro no emprego de acerca de, acerca de, acerca de. O que que eu preciso me lembrar? Primeira coisa é que acerca de tudo junto, ó, o acerca junto, né, tudo junto que eu quero dizer é o acerca, não é o de também não. O acerca junto é uma locução prepositiva, tá vendo? Aliás, todas as três são locuções prepositivas, terminam com a preposição de. Perfeito? Locuções prepositivas. Esta que você vai escrever, esta que você vai escrever junto a cerca, pode ser substituída por sobre ou a respeito de, certo? Você pode trocar pela preposição sobre ou pela outra locução prepositiva a respeito de. Por exemplo, estamos estudando acerca de ortografia, ou seja, sobre ortografia, a respeito de ortografia, perfeito? Agora vamos para os que cerca não se junta à palavra anterior, escreve separado do a. Então, a primeira coisa que você tem que firmar é que cerca de, essa expressão cerca de, dá a ideia de proximidade, certo? De aproximação, certo? Então, é proximidade, não é totalidade, é só próximo, ok? E você já sabe que o a com h, né, é o verbo haver, e ele é aplicado no sentido de tempo passado ou então no sentido de existir. Então, pronto. Você vai resolver assim, ó. O acerca, que é junto, eu posso substituir pelo sobre ou a respeito de. Pronto. Não cabe sobre ali, não cabe a respeito de, então não é o acerca junto. Então, vamos para o que é separado? Então, separado, você vai se lembrar que se tem ideia de tempo passado ou sentido de existir, então é o que tem H. Agora, se não tem esse sentido, é a preposição a que vai ser aplicada com a semântica de distância, claro, né, de aproximação, então uma distância aproximada, ou então no sentido de tempo futuro, certo? Claro, um futuro próximo também, certo? Então, tudo tem ideia de próximo, um tempo passado próximo ou um sentido de existência. Vamos lá. Nós retornamos à PMG há cerca de um ano. Então, cerca de ideia de proximidade. Quer dizer que não é um ano, a pessoa não garante que é um ano exato. Pode ter sido um pouco menos ou um pouco mais. Então, é aproximado. Então, pronto, a ideia de aproximado. Então, se eles já retornaram, se nós já retornamos, então isso já aconteceu. Então, aí veio o quê?
a ideia de tempo passado. Então, A com H traz essa ideia, então está certinha a primeira. Só que eu quero onde tem erro, onde tenha erro, ok? Há cerca de 50 mil militares na PMMG. Então, quando falou cerca de e 50 mil, então eu tenho a ideia de aproximação, né, desses 50 mil. Pode ser um pouco menos ou um pouco mais, certo? A ideia de aproximação está aí com cerca de. E quando falou que é A com H, é porque eu poderia falar que existe cerca de 50 mil militares, certo? Então, de novo, ficou correto com o emprego do A com H antes de cerca de, que dá a ideia de aproximação, porque tem a ideia de existir, né, essa aproximação desse número de militares na PMMG. Não falávamos acerca de concurso na PMMG, ou seja, acerca de junto, não falávamos sobre concurso, não falávamos a respeito de concurso, mais uma que está correta. Então, a letra D tem erro, vamos ver. Estou a cerca de 100 metros, então quer dizer que esses 100 metros não são exatos, pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Então, eu preciso da ideia de proximidade, está aqui a ideia de proximidade, cerca de. E, para indicar distância ou tempo futuro, é a preposição a separada do cerca de. Perfeito? Então, a cerca de 100 metros de um quartel. Agora, vou dar um exemplo com ideia de futuro. Por exemplo, deixa eu ver. A prova acontecerá. E ó, já tem futuro aqui, tá vendo? Há cerca de 10 dias. Há cerca de 10 dias. Ou seja, cerca de aproximadamente. Eu não contei, estou falando aqui pelo rumo, né? Então, é mais ou menos isso. Vamos supor, penso assim, mais ou menos isso. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Então, aí a ideia de proximidade nesses dias está aqui expressa no cerca de, certo? Tirar essa setinha, senão você pensa que estou levando a setinha para lá, né? O cerca de tem nada a ver com aquilo ali. E aí eu coloquei a preposição a, porque ela traz a ideia, entre outras ideias, a ideia de futuro próximo, certinho? Então, beleza? Grave bem isso aí, que se a cerca de aparecer na sua prova, você tem mais uma questão garantida. Mais 2 pontos, ok? Leia as orações abaixo e marque a alternativa cuja palavra sublinhada possui a função de substantivo. Ó, quem estudou, a banca já deu a questão e o gabarito ao mesmo tempo. Porque quem estudou os porquês tem que saber de cor e salteado que o que tem função de substantivo é o que vem junto e acentuado, porque ele vem com o artigo antes, ou artigo ou outro determinante. Então, está aqui a resposta, na letra B. Então, ó, este que vem determinado é o substantivo, ok? Então, todos estão aplicados corretamente nas frases. Ó, nunca deixe de cumprir com as suas obrigações, porque essa é a chave para o sucesso. Então, aqui é a mesma coisa de falar, pois essa é a chave do sucesso. Trouxe aqui uma explicação. Quando traz explicação ou causa, é o porquê junto e sem acento. Depois, o porquê da nossa resposta é o que é o substantivo, sempre vem com um artigo, ou um pronome, ou um numeral antecedendo. Por quê? Artigos, numerais, pronomes acompanham substantivos, e esse porquê, então, nesse caso, é um substantivo, pode ter plural, eu posso falar os porquês, é o único que pode ter plural, certo? E pode ser substituído por o motivo, não sabemos o motivo, então não dá para errar, ok? Por que não avançar na defesa dos direitos do consumidor? Então, aqui o porquê está separado, porque ele está no início de pergunta. Quando você tem o porquê no início de uma frase interrogativa, é o porquê separado e sem acento. Aquele que você pode acrescentar a palavra motivo à frente dele, olha, por que motivo, veja bem, por que motivo não avançar?
Então, se você puder acrescentar motivo à frente de um porquê, é o porquê separado e sem acento, certo? Agora, quando você puder substituir pela palavra motivo, é o porquê substantivo, junto e acentuado. Se você acredita no sucesso da empreitada, desistir por quê? Olha só, esse porquê só aparece antes de uma pontuação. Então, ele é o porquê do final da frase. É uma pergunta, mas nem se não fosse pergunta, é a última palavra da frase, é esse porquê. Só os dois porquês acentuados, só eles dois, ó, podem ser a última palavra da frase, certo? Mas, para ser o porquê junto, tem que ter um determinante. Se não tem determinante, e eu já sei que quando a última palavra é um porquê acentuado, então é separado e acentuado quando não tem o determinante, porque é o mesmo porquê que você aplicou aqui no início da pergunta, só que aqui ele está no final, então ele põe o acento para diferenciar, ok? Então é isso aí, estude, reestude os porquês para você não errar, porque pode cair na sua prova. Agora, lá vem o onde de novo. Nós já sabemos muito bem quando aplicarmos o onde e o aonde. Então, vamos tirar de letra se isso cair na nossa prova. Olha aqui, ó, para a ideia de permanência. Quando o verbo indicar permanência é o onde. Esse eu posso trocar por em que lugar. Agora, o aonde é para a ideia de movimento, movimento. Esse eu posso trocar por para onde, certo? Vejamos. Estou na escola aonde estudei. Não, se você estudou em algum lugar. Se apareceu o raciocínio com a preposição em, é o onde, porque você estudou, então esse verbo indica permanência em algum lugar, certinho? Então, nada de aonde. Ao sair daqui, onde irei? Acho que você vai procurar o a, porque não é onde, é aonde, certo? Porque o verbo ir exige preposição. Quem vai, vai a algum lugar, ou quem vai, vai para algum lugar. Por isso que é aonde, ou também poderia ser para onde, perfeito? Estou na escola onde estudei. Aí, beleza, aí eu gostei. Ao sair daqui, aonde irei? Gostei de novo. Então, aqui nós temos a nossa resposta e saibamos que na primeira colocação aqui, o onde é pronome relativo. Veja que ele está retomando um nome, escola. Estou na escola. Estudei na escola. Tá vendo? Na escola estudei. Ele é o pronome relativo. Veja que você poderia falar na qual estudei. A qual é sempre pronome relativo. Então, se uma palavra pode ser substituída por o qual, a qual, ou com a aglutinação da preposição, você já sabe que aquela palavra é um pronome relativo, certo? Aonde irei? Então, irei aonde? Agora é só o advérbio de lugar. Então, as demais estão erradas porque a primeira já está, a letra B já é a resposta. Estou na escola onde estudei, ao sair daqui, aonde irei? Onde estudei? Aonde irei? Perfeito? Número 9, letra B. A questão 10 é sobre os porquês. Então, vamos treinar mais uma vez esse assunto, porque na nossa próxima aula é outro item do nosso edital. Então, vamos lá. Quero saber por que você não entendeu a ironia. Então, veja bem, agora mesmo eu falei, se você está vendo que a pessoa está fazendo uma pergunta, não está? Quero saber. Então, eu tenho aqui uma pergunta indireta, é uma interrogação indireta, uma interrogativa indireta. Então, o porquê das perguntas é o porquê separado e sem acento. Aquele que é separado, acentuado e faz perguntas só aparece como a última palavra da frase. Ou seja, depois dele tem que ter uma pontuação terminando a frase, ok? Terminando a oração. Então, olha só, quero saber por quê, e ainda tem mais um detalhe. Veja que você poderia colocar a palavra motivo aqui, mais um dos nossos bisuzinhos. Eu quero saber por que motivo você não entendeu a ironia. Então,
Você já entendeu que existe uma pergunta aqui, então justifica ser separado. Você está vendo que pode colocar motivo na frente, mais uma razão para ele ser separado. E ainda você poderia substituir também por quero saber por qual motivo, ou ainda o motivo pelo qual, certinho? Então, sempre que tiver a palavra qual estiver né, que é o pronome relativo aí, ó, sempre que a palavra o qual ou a qual estiver no raciocínio com os porquês, pode aplicar esse aí separado e sem acento que você acerta, ok? E aí, se você não se lembra desse, olha o contexto, é uma pergunta indireta, perguntas diretas quando traz ponto de interrogação, ou indiretas quando não trazem vão exigir o porquê separado, certinho? Se puder acrescentar a palavra motivo na frente, porquê separado. Então, pronto. Se eu já tenho certeza que o porquê ali é separado, eu elimino a A e elimino a C. Conte-me por que essa sutileza. A mesma coisa do primeiro, ó. Conte-me por que motivo essa sutileza. Conte-me o motivo pelo qual. Então, pronto, de novo, separado e sem acento. Então já tem o gabarito, porque agora já está junto aqui na letra B. Então, eu já sei que vai ser aqui, quer ver? As incompreensões porque eu passei. Olha só, lá vem o pronome relativo de novo, olha. As compreensões pelas quais passei. Tá vendo que eu posso falar pelas quais? Então, aqui tem um pronome relativo. Então, quando eu falo as incompreensões porque eu passei, eu tenho a preposição por e o pronome relativo que. Porque o que é relativo sempre que der para substituir por o qual. Então, aí, ó, aqui pode, ó, pelas quais. Então, aí você sabe que está diante de duas palavras. O porquê é a preposição por e o pronome relativo que. As incompreensões pelas quais passei. Você está com um jeito bofe de ser. Diga-me por quê. É a última palavra da frase. Você já sabe. A palavra da frase é um porquê, é o acentuado. Aí, acentuado, tem aquele que vem com determinante e o outro não. Não existe determinante aqui, eu não tenho. Então, já sei que é separado e acentuado, certo? Se é se a última palavra da frase é um porquê, você já sabe, tem que ser acentuado, certo? E só tem dois acentuados. E o que é junto tem que vir com determinante, um artigo ou outro determinante. Deixem-me ir agora, porque estou agitado. Olha, eu estou explicando. Deixe-me ir agora, eu estou agitado. Então, eu estou explicando, estou avisando. Então, olha, se você está explicando, você tem que colocar o porquê junto, que é a mesma coisa de pois, certo? É uma explicação. Então, certo, certo. E tudo na vida tem um porquê. Olha aí, ó, de novo. Última palavra da frase é o porquê. Tem que ser acentuado. Tem determinante? Tem, olha aqui, ó. Olha o artigo indefinido aqui, ó. Tem um porquê, certo? Então, pronto. Junto e acentuado. A última palavra da frase sempre é o porquê acentuado, estamos falando dos porquês, ok? Então, é isso aí. Questão 10, letra D, e eu espero você para a nossa próxima aula para estudarmos, por meio de questões da banca CRS, mais um item do seu edital. Então, até lá, se Deus quiser.